Fala para mim os tópicos que você cita nesse livro, quais são os tópicos que você aborda. Nós falamos só praticamente o penúltimo capítulo sobre o É, ocultismo. E é, tem eu queria que você falasse um pouquinho dos tópicos que você tem para o pessoal que está assistindo aí. claro. Não, tô até com os livros aqui, vou mostrar. Esse aqui é o volume um, capa dura. Esse aqui já está esgotado aqui nos Estados Unidos. No Brasil ainda tem alguns aí à venda na Amazon e no site, né, descortinandoadventismo.com. Esse aqui é o volume 2 que o pastor falou sobre o sábado, né? E esse Certo? aqui esse é o volume 3 Mostra que a gente está falando agora. Então, para ver as é, páginas. é, Quantas tem? Mais de 450. o volume 3 é É, 544. 544. exatamente. É. Então, assim, o que a gente tem aqui? A gente tem no primeiro capítulo, a gente fala sobre a biografia de Ellen White, quem foi Ellen White. A gente passa pelo trisavô, bisavô, trisavô, tataravô, pentavô, vai lá em cima e desce explicando tudo o que aconteceu com ela, a pedrada que ela levou no nariz, etc., que foi uma loucura ali. A comparação entre ela e Jezabel e a ligação dela com William Miller no primeiro capítulo. Segundo capítulo, a gente fala sobre os plágios dela, são ali, acho que umas 80 páginas, se eu não me engano, só mostrando plágios do grande conflito, Desejado de Todas as Nações, um livro chamado Sketches from the Life of Paul, que é um livro que não foi traduzido para o português, tem aqui só nos Estados Unidos, foi tirado totalmente de circulação, porque é uma cópia total de um outro livro, da Connie Bear, ela sofreu a Igreja Adventista sofreu um processo ali, teve que tirar o livro de circulação, porque estava muito descarado. A gente fala sobre, que mais? Se não me engano, Caminho a Cristo, Plágio do Caminho a Cristo. É, tem muito plágio ali. A gente fala sobre vários livros plagiados nesse. Ah, a questão das visões, né? De William Foy, etc. Joseph Turner. Tem muita coisa ali. Aí depois a gente entra na questão das heresias. As heresias são muitas, inclusive no, no vídeo, na série, ali no playlist do volume 3 a gente teve que dividir em dois vídeos, né? Parte um, parte 2 para explicar as heresias, que foi bastante heresias. Depois a gente. Ah, a gente nem falou ainda das falsas profecias. Exato. Veja bem, veja bem, toda uma igreja montada em torno de uma profetisa, que nunca acertou uma profecia. Irmão Adventista, você não acha isso estranho? Que que a igreja adventista gira toda em torno de uma profetisa que nunca acertou uma profecia. Então a gente mostra ali todas as profecias, assim, as profecias que a gente mais relevantes, né, a gente colocou ali, nenhuma delas acertou, mas ela não acertou nenhuma outra, nenhuma profecia ela acertou, tá? É muito estranho, muito estranho. Então, a gente mostra, tá aqui, ó, ela profetizou isso, não aconteceu isso. Ela profetizou que algo iria acontecer, não aconteceu. Ela profetizou que algo não iria acontecer, aconteceu. Entendeu? Jerusalém nunca será reconstruída. Foi reconstruída. Falou que a Inglaterra iria invadir os Estados Unidos na guerra civil, não sei o quê. Não aconteceu. A Inglaterra nunca entrou em guerra com os Estados Unidos depois da guerra civil. Não aconteceu nada disso. Falou que ia dizimar o país. Não aconteceu. Então, assim, era uma atrás da outra. Ela só errava. Tá? Deuteronômio 21, 22 diz assim: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir. Essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenha medo dele. E é o que tem mais. E as pessoas têm medo dela. É, Exato. Falsos profetas, você não precisa ter medo dele. Entendeu? Dela, no caso, ou de qualquer um outro falso profeta. A Maria Bortoleto está dizendo: o adventista não conhece a história da igreja, isso é escondido da membresia. Verdade, não Verdade. conhece. Eles ficam sendo alimentados somente daquele negócio ali, né? Aquela água salgada, aquele pão embolorado ali. E eles não saem da bolha. Não saem da bolha, não conseguem ver a história como ela é. É uma história recontada de uma maneira que não aconteceu. É o que eles recebem ali. Então, assim, enfim, as falsas profecias, aí os devaneios, né? Outro capítulo fala sobre os devaneios. Outro capítulo fala sobre o Israel Daymon, nessa noite de Atkinson. Aí que o cara foi preso, houve uma loucura. Ela também teve problemas com polícia em casos de polícia em outras cidades. Teve
casos de polícia na Austrália com outros adventistas por causa do decreto dominical, que eles achavam que ia sair o decreto dominical, uma loucurada ali. A gente fala sobre isso também. Que mais? A gente fala sobre a reforma de saúde, bem interessante a parte da reforma de saúde, que ela também plagiou, tá? A reforma de saúde de outros reformadores lá, bem mais antigos que ela. A gente fala sobre a hipocrisia dela, um capítulo falando só sobre a hipocrisia. Ela tinha um vício em ostras, ela pregava contra, né, comida de comer frutos do mar, contra comer carne vermelha, carne de frango, ela podia comer nada, Mas tá? comia as E ostras. ela era viciada em ostra, ela foi pega enchendo a cara de ostra na parte de trás de um restaurante lá, a Fanny Bolton, coitada da Fanny Bolton, assistente dela, que inclusive escreveu O Caminho a Cristo, né, que não foi nem ela que escreveu O Caminho a Cristo, foi a Fanny Bolton. Pegou ela e falou: o que está acontecendo? Entrou em crise. Ela falou: meu Deus, mas ela falou: eu sigo a reforma de saúde dela e ela está comendo aqui as ostras. O que está acontecendo? Entrou em parafuso lá. A Fanny Bolton foi internada no hospício, essa mulher. Assim, literalmente. A assistente mais importante dela. Ela e a Marion Davis, que é a outra que também entrou em crise lá, falou: ah, os plágios. O que está acontecendo? Não, os plágios. Que plágio? A gente está plagiando tudo aqui, meu filho. E um cara ouviu ela gritar um dia lá, então, o que está acontecendo? Não, a gente está plagiando esse livro. Então, ela escrevia, né? Ela tinha as redatoras lá, que ela ditava muita coisa, as redatoras dela escreviam e depois ela corrigia tal, algumas coisas, daí ia lá para as editoras, né? Publicarem lá, as casas publicadoras. E então, aí tem isso, aí a gente fala sobre. É muita coisa, né? A gente fala sobre ocultismo, né? Ocultismo. E aí os últimos dois capítulos, o ocultismo é o capítulo 10. Os últimos dois capítulos eu achei bem importante colocar, porque assim, o livro mesmo sobre Ellen White termina no capítulo 10. Aí no capítulo 11 e capítulo 12, a gente entra na questão de como o ex-adventista, o que ele deve fazer. O cara que já viu que está errado, que, né, que tem que sair mesmo, ou ele já saiu, o que ele deve fazer. Então, ali a gente ensina pro cara como ele escolher uma igreja agora para ele, o que ele deve fazer ali para ter uma intimidade com Deus, um passo a passo, né, para que ele tenha uma intimidade com Deus e não fique dependendo de instituição também, né, toda hora. Claro, você deve congregar, é bom que você tenha um pastor, que você possa, né, receber ajuda, conselhos, orações ali, mas que você não dependa disso, para que você tenha, se por qualquer motivo você for sair numa outra igreja depois, lá na frente, você volta pro na verdade, não deve nunca sair do lugar secreto, né? De oração. Porque a igreja não serve para isso. A igreja é para você congregar, se encontrar com os irmãos no final de semana. Mas Exato. durante a semana você tem que ter tua vida de oração. Você tem que ter tua vida com Deus individual. A salvação é individual, amigo. Não tem nada de. Entendeu? Ali você vai para ajudar. Você vai para a igreja para ajudar, orar e também para receber, né? Você vai receber orações e tal.